Eu quero pedir um pouco de paciência aos nobres colegas deputados e senadores, porque nós estamos iniciando esta comissão parlamentar de inquérito. Esta é a nossa primeira sessão com uma oitiva de uma testemunha que se somará a um conjunto de outras oitivas que nós deveremos realizar durante os próximos meses e, portanto, o que vai exigir de todos nós, neste momento, muita tranquilidade, muita paciência, até porque nós, ao nos colocarmos à disposição desta CPI, e tenho esta convicção, o fizemos sempre com o intuito maior de poder investigar, ouvir, escutar, perguntar e, ao final de tudo isto, produzir um relatório que seja o mais próximo daquilo que a sociedade brasileira espera de uma investigação desta natureza, com esta dimensão, e principalmente se tratando de uma empresa da importância e da grandeza que é a Petrobras para todos nós. Presidente, só uma questão de ordem que tem a ver com o relator. Muito me mais... permite, se o senhor vai fazer o compromisso e falar a verdade da presidente Graça Foster, já que ela é uma testemunha e não é acusada nessa CPI. Já fizemos isso, já fizemos. Na fala do senador Genhagelo já foi oficiado esse tema. E, portanto, todos nós aqui temos que ter a preocupação, né, primeira, de aproveitar esta oportunidade para fazer todas as perguntas que forem necessárias, que forem importantes, que forem fundamentais para o processo de investigação. Digo isto porque sei que o papel e a tarefa do relator nem sempre é a mais agradável, nem sempre é a mais tranquila, né? E nem sempre o relator ocupa o tempo que vossas excelências gostariam que o relator ocupasse ao proferir as suas perguntas e os seus questionamentos. Até mesmo porque sobre o relator paira, né, a responsabilidade de, ao final de todos os trabalhos da CPI, produzir o relatório, ou aquilo que é a síntese do que foi tratado aqui, investigado, perguntado, analisado, apresentado pelos depoentes. Então, eu sei que muitas vezes eu talvez seja mais longo do que o necessário, em outras vezes serei mais breve do que aquilo que vossas excelências tinham como expectativa de que eu o fosse, né? Em outros momentos, talvez até nem pergunte ou faça grandes questionamentos. E faço essa preliminar porque a primeira oportunidade que nós temos aqui, a primeira oitiva que nós estamos realizando, e tenho a convicção de que nós vamos precisar aqui, em alguma medida, nos ajudar aqui no sentido de poder construir a melhor investigação possível. Como Vossa Excelência, presidente, me incumbiu desta responsabilidade aqui relatar, e pela importância de nós estarmos recebendo aqui nesta primeira audiência a nossa presidenta da Petrobras, Maria das Graças Foster, eu hoje serei um pouco mais elástico nas minhas perguntas e nos meus questionamentos, pela importância e por aquilo que representa e pela contribuição que a presidenta pode dar a esta investigação e a este processo que hoje aqui se inicia. E eu queria combinar aqui, presidente, eu prefiro fazer a pergunta e Vossa Excelência responde, né? E é óbvio, quanto mais rápida for a resposta, mais rápida será a outra pergunta e nós teremos com isto uma agilidade maior nas nossos questionamentos. Mas Vossa Excelência pode também e deve dar todas as explicações que achar necessárias e convenientes a esta oitiva. Bom, eu queria primeiro fazer aqui, antes de entrarmos nos questionamentos acerca
de cada um dos 4 eixos que orientam as investigações desta CPMI, eu gostaria de fazer 2 ou 3 perguntas mais gerais sobre a Petrobras, que, na minha avaliação, são fundamentais para que nós possamos enxergar e compreender o que a Petrobras vive hoje e o que ela, porventura, irá viver no seu futuro. E faço aqui em 2 perguntas inicialmente. Primeiro, quais são, na sua avaliação hoje, as principais diretrizes que orientam a Petrobras na sua estratégia e na sua política de negócios? Como a Petrobras está enxergando isto hoje? E a segunda... Presidente. A Petrobras está... O relator está com a palavra. Não, mas pelo amor de Deus, presidente, nós vamos passar uma vergonha para o Brasil inteiro. Essa CPI vai ser carimbada na testa a hora que acabar hoje. Palavra, Vossa Excelência, como a gente coveiro da CPI. Nós estamos passando vergonha para o Brasil inteiro. O relator está com a palavra, por favor. Olha, eu quero que me pergunte. Eu não tenho, meu presidente, eu não tenho absolutamente nenhuma pressa de sair daqui. Se nós tivermos que ficar aqui até a 1h, 2h da manhã, 3h, até amanhã de manhã ficaremos aqui. Então fala por último o relator, presidente. Não há nenhuma pressa em fazer nenhum tipo de questionamento. Se alguém está com pressa, tem que ir para casa, volta mais tarde para fazer os questionamentos que forem devidos aqui. Então, e a segunda pergunta, presidenta, a senhora entende que a Petrobras hoje está devidamente preparada para enfrentar os desafios que o setor apresenta atualmente? Com a palavra, a presidenta. Peço... Nós estamos apurando o passado, presidente, não é o futuro, okay. não, nem o presente. Por favor. Pedir respeito ao plenário, Eu presidente. peço silêncio e respeito ao plenário, por favor. Ao relator, o relator merece respeito. Olha... Claro. Senhora presidente, com a palavra. Bom, senhores, senhor relator, a estratégia da Petrobras, os caminhos da Petrobras para os próximos anos, até 2020, eu sempre digo que a indústria de petróleo é uma indústria de ciclos que parecem longos, né? 8 anos, mas 8 anos é um tempo muito curto para a Petrobras, para qualquer empresa operadora. Então, a nossa curva de produção, que é o grande mote da nossa companhia, nós vamos estar em 2020 com uma produção de 4,2 milhões de barris de petróleo por dia. 80% dessa produção está contratada. Os senhores viram que eu falei em contratos de 27 bilhões só de uma empresa? São contratos, tem outros tantos em curso de outras empresas. Então, senhor presidente, senhor relator, secretário, nós, vice-presidente, nós estamos aqui com o nosso futuro 2020 contratado. Então, a estratégia está definida. Nós lançamos o planejamento estratégico 2030, em março, que mostra que o Brasil será, sim, na visão de vários previsores, inclusive de Petrobras, um país que vai produzir mais de 5 milhões de barris de petróleo por dia. O Brasil, a partir do ano, na média do ano 2020 e 2030. Se nós estamos devidamente... Nós somos uma empresa de 60 anos, uma jovem empresa de petróleo, uma empresa que tem o que de mais importante precisa ter, empresa de petróleo, que é conhecimento técnico. Nós temos a liderança mundial em várias disciplinas, em especial na área de produção de petróleo no mar. E nós estamos devidamente preparados. E o que nós temos, senhor, brigado muito nos últimos anos, é pela disciplina. Isso tem sido, aquilo que vai nos posicionar cada vez mais e melhores para que a gente possa fazer mais com menos. Então, esse é um ponto importante. A disciplina, essa é uma posição, é um divisor de águas. Quando você tem tantas oportunidades como o Brasil tem na indústria de petróleo, tem um mercado crescente, a disciplina é fundamental. Eu gostaria de passar de novo a palavra ao relator, pedindo ao senhor o seguinte. O relator tem 139 perguntas. Ele tem um roteiro. 139. Ele tem um roteiro. Ele começa... Esse relator foi escolhido por essa presidência com o apoio de todos os senhores. Vamos respeitar, porque ele tem um roteiro das perguntas e, ao longo das perguntas do senhor relator, os senhores vão analisar que curso
ele imagina dar Presidente, a nós sua vamos investigação. reconvocar a presidente Graça Foster. Vamos apresentar de novo a Presidente do convocação. requerimento. Com a palavra, o senhor relator. Quando foi inaugurada a última nova refinaria da Petrobras no Brasil? Refinaria. Presidente, tem que indeferir, presidente. Nossa Que indefere, refinaria. presidente. Por favor. Pergunta repetida, presidente. Nossa prova do refinaria Enem, isso. se deu em 1980. Nossa última refinaria, ela aconteceu em 1980. E essa última refinaria em 1980, ela nos traz vantagens ou dificuldades para que a gente pudesse ter tido mais êxito. Quer dizer, ou seja, ao invés de termos seguido uma estratégia de busca de refino no exterior, talvez tivéssemos começado mais cedo o refino no Brasil, nós teríamos hoje uma oportunidade melhor de refino no país. Então, 1980, senhor relator. Ok, nós podemos afirmar hoje, presidenta, de que a Petrobras ela retoma sua capacidade de empreendimentos na área do refino? Não. Na próxima resposta, ela Quero esclarece ao senhor. solicitar que os parlamentares mantenham silêncio, senão a gente não consegue ouvir. Ok. Senhora presidente, Até com o a palavra. PT está louco ainda. Senhor relator, presidente, vice-presidente, nós tivemos a nossa refinaria em 1980 e a oportunidade que tivemos foi a Renesh. A oportunidade que tivemos foi o Comperj, importantíssimo para o Rio de Janeiro, importantíssimo para o Parque de Refino da Petrobras. Eu entendo que com o Prêmio 1 e com o Prêmio 2, que são projetos importantes, que à luz de toda a dificuldade que nós temos tido com o Renesh, principalmente, nós estamos retrabalhando e chegamos a um projeto bastante maduro, simplificado de Prêmio 1 e 2. Então, a minha resposta ao senhor é que sim, nós entendemos que aprendemos com o Renesh, são lições aprendidas que eu tanto tenho dito. Isso é positivo, não é negativo. Existe um processo na Petrobras que se chama transferência do aprendido. Quando nós tivemos a última refinaria em 1980, e por isso a importância que eu dou a essa última refinaria, nós tivemos um processo longo, sem o aprendizado. E agora nós estamos prontos, sim, senhores da mesa e todos presentes, para fazer um belo projeto de Prêmio 1 e Prêmio 2, Maranhão e Ceará. Muito desafiadores, porque, de novo, nós nos deparamos com a infraestrutura que nós temos que construir, que nós temos que trabalhar com o governo do Estado, com o governo federal, mas são desafios importantes a serem superados pela Petrobras. Muito bem. Uma última pergunta neste bloco. O decreto número 2.745, de 1998, que regulamenta a lei do petróleo, a lei 9.478, de 1997, na sua avaliação, atende aos interesses do país e da Petrobras, hoje? Olha, eu diria que sim, né? Nós temos os manuais e os procedimentos e o rigor na disciplina. Nós temos um trabalho bastante grande junto ao Tribunal de Contas da União, trabalho importantíssimo, porque o que eu tenho dito, os órgãos de controle, os órgãos de governo, aqueles que nos pedem, que nos fazem os requerimentos, eles precisam de informações. E nós precisamos ter cada vez mais e mais disciplina e mais rigor para informarmos aos órgãos de controle o que eles precisam. Então, eu diria que, trabalhando disciplinadamente com todos os processos, os procedimentos, nós chegamos a um bom termo junto com os órgãos de controle. Nós precisamos ter a agilidade necessária. Cada vez mais nós temos mais empresas operando no Brasil, empresas, inclusive parceiras nossas, e nós precisamos ter agilidade, e o decreto nos dá essa agilidade, mas nós precisamos corresponder com a disciplina. Muito bem, eu passo agora ao grupo de perguntas referentes ao eixo 1 do plano de trabalho traçado por esta CPMI, ou seja, o processo de aquisição da refinaria de Pasadena, no Texas, Estados Unidos. Bom, o primeiro questionamento é sobre a compra e vendas de refinarias no exterior. A Petrobras adquiriu empresas e refinarias em diversos países a partir de 2000.
Olhando um pouco o quadro, em 2001, a Petrobras promoveu a troca de ativos com a Repsol YPF, visando o controle da refinaria de Bahía Blanca, na Argentina. Essa operação, segundo informações divulgadas pelas análises, pela imprensa, teria dado um prejuízo de 2,5 bilhões à Petrobras. A Petrobras também comprou a empresa Pérez Company, Pecom, na Argentina, em 16 de outubro de 2002, pelo valor de 1,027 bilhões de dólares. Essa informação é correta? A Petrobras comprou ainda a refinaria São Lourenço, da Argentina, em 2002, e a refinaria foi vendida em 2010. Por quanto a Petrobras comprou e por quanto vendeu a refinaria de São Lourenço? E por que motivo a refinaria foi vendida? Qual a capacidade desta refinaria? A Petrobras também comprou a refinaria de Okinawa, no Japão, em 2007. Quanto a Petrobras pagou por Okinawa e qual a capacidade desta refinaria? A Petrobras adquiriu 2 refinarias na Bolívia na década de 1990, que foram nacionalizadas em 2006 e 2007. Quanto a Petrobras pagou e quanto recebeu pela nacionalização, qual a capacidade dessas refinarias? E, por fim, olhando para todas essas aquisições, compras, vendas, nacionalizações, qual a avaliação que a senhora faz deste conjunto de empreendimentos? Bom, na primeira, nós seguimos o planejamento estratégico, né? Então, para fazer refino, você tem que ter petróleo no Brasil, e a gente importa petróleo, a gente não tinha descoberta do pré-sal. No meu entendimento, a orientação dada à época, em 1999, correta, de que a gente buscasse refino no exterior para agregar valor ao nosso petróleo, para ele ser menos descontado pelo frete que nós tínhamos que passar para chegar ao destino. Então, no meu entendimento, corretíssimo, nós demos prosseguimento a esse planejamento estratégico na sequência. Na questão da Bolívia, as 2 refinarias que nós fizemos aquisição na Bolívia, eu estou usando a minha mesma apresentação, ok? Nós fizemos aquisições na Bolívia, tivemos um refino bastante bem sucedido nesse relacionamento do Brasil com a Bolívia. Mais tarde veio o processo de nacionalização da Bolívia. Nós retornamos a refinaria para a YPFB e, na média dos valores que nós temos registrados hoje, alguma coisa em torno de 100 milhões de dólares entre o que nós fizemos as aquisições de Cochabamba e de Santa Cruz. Nós fizemos depois uma venda de 123 milhões de dólares. Então, ficamos, senhor, bastante próximos do que investimos e de como saímos. Agora, fizemos bons resultados na Bolívia no refino. A questão da Repsol, né, a venda de ativos, até hoje isso é uma grande discussão, porque alguns empregados da Petrobras no Rio Grande do Sul, na Refap, muito incomodados com a entrada da Repsol, né, e passou a ser uma outra empresa, e houve um incômodo bastante grande. Tivemos troca de ativos de AIP nessa transação toda. Então, existe uma ação no Supremo em avaliação e é uma questão importante de ser acompanhada, de ser tratada. Bahía Blanca, por exemplo, nós fizemos investimentos houve uma troca de ativos de um pacote, então não tem um valor específico da refinaria. Mas os investimentos, que esse é um ponto importante, muito discutido, inclusive aqui, depois que você compra a refinaria, você tem que continuar investindo, não tem como não investir, e é muito investimento. Nós fizemos 205 milhões de dólares de investimento em Bahía Blanca e nós temos mais urgentes investimentos a fazer de mais 388 milhões de dólares, para uma capacidade de refino de 30 mil barris. Essa aquisição foi em 2001. Então, quando eu comparo 100 mil barris de Pasadena, 650 milhões de dólares de investimento, 30 mil, eu acho que o negócio de Pasadena é um investimento menor para uma capacidade de refino maior. Na Argentina, São Lourenço também foi uma aquisição, na época de Pérez Compán. O número que nós temos é 1,025 bilhão de dólares, quanto que foi essa transação de Pérez Compán. São Lourenço, nós fizemos um desinvestimento e fizemos esse desinvestimento em São Lourenço porque senão nós teríamos que colocar já pronto agora em 2016 mais 550 milhões de dólares e mais 400 depois de 2016, quase 1 bilhão de dólares na refinaria de São Lourenço para fazer 50 mil barris por dia. Quer dizer, um negócio bastante ruim. Então, foi feito um desinvestimento.
o valor desse desinvestimento, eu não sei se tenho aqui, mas, na verdade, venda, nós fizemos sim, foi por 102 milhões de dólares, entre o ativo e os estoques que nós tínhamos lá. Então, 102 milhões de dólares. Nos Estados Unidos, Pasadena, eu entendo que vai ter mais tempo para poder falar de Pasadena em outra pergunta que os senhores fizerem. Okinawa e Pasadena, duas grandes intenções de fazer o revamp. Especificamente, Pasadena não fizemos o revamp, o projeto não se completou. Okinawa também não, mas principalmente Pasadena, pela importância daquele hub e pelo bom negócio que teria sido. Mas o fato é que, olhando para tudo isso, não tínhamos o petróleo que temos hoje, o potencial de produção que temos, e a nossa produção está aumentando. Hoje já estamos produzindo 480 mil barris de petróleo por dia, é um fato que eu nunca disse. No pré-sal, é um recorde novo que nós estamos atingindo, estamos pertinho do 500 mil barris por dia, bem perto. E nós não temos esse petróleo. Então, o refino do Brasil passa a ser extremamente importante depois das grandes descobertas. Olhando para tudo isso, lá atrás, planejamento estratégico 1999, não foram, na ótica de hoje, olhando para trás, os melhores negócios em refino. Mas foi os negócios que fizemos à luz das informações que nós tínhamos na época. E vale para todos eles, não só para uma refinaria aqui e lá. Okinawa, só para fechar aqui, 100 mil barris de capacidade instalada, mercado compra 50 mil. No estudo de viabilidade técnica e econômica, nós consideramos 50 mil barris. Então, esse conjunto de refino não trouxe para a Petrobras os bons resultados, olhando hoje, mas olhando lá atrás, à época, parecia ser um negócio adequado. Só para informar